tempo pelo qual precisamos trabalhar. Sabemos que o nosso trabalho semanal, nosso dia a dia já é tomado também. Então, nesta manhã, eu quero falar com você a respeito do que nós estamos orando, cantando, pregando neste lugar. E se eu fosse dar um título a esta mensagem, nesta manhã, a respeito da nossa ceia, seria Porque Ele Vive. E porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Tudo que nós vamos fazer aqui a respeito da ceia, comer, o beber do suco de uva, comer do pão, é a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Jesus Cristo ele veio para nos salvar, nos livrar de todos os nossos pecados, mas também por um propósito. Qual é este propósito? Anunciar o reino de Deus e nos dar a vida eterna. Essa é a questão. Nós poderíamos falar em inúmeras coisas, mas dentre elas é a morte e ressurreição de Cristo. É por isso que no culto de ceia nós temos em memória. Em memória o quê? Em memória daquele que fez, aquele que foi, aquele que é e que sempre será. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos acharam aí 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais indignos e comuns de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Até aqui, e você pode dar glória a Deus? Feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, que possamos, ó Deus, estar atentos à Tua palavra, à Tua voz, a todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós. É o Espírito Santo de Deus, meu amigo, que convence, Deus, o mundo do pecado e da injustiça, convence os nossos corações, muda a nossa história, trabalha as nossas vidas, e que possamos nesta manhã nos entregarmos, não somente de corpo neste lugar, mas de alma e de espírito. É no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro e te agradeço. E você que crê nesta oração pode dizer amém. Amém. Amados, hoje um domingo de ceia, um culto muito especial, aonde nós sabemos que o significado não são somente os louvores, a palavra que o pastor Michel vai pregar, as coisas que nós vamos colocar como ênfase, mas sim Jesus Cristo nas nossas vidas. O próprio compositor deste cântico nos disse: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que hino mais lindo! Quando das vezes nós passamos e enfrentamos dificuldades,
e nós podemos declarar, porque o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele vive, e por isso eu posso crer no amanhã. Eu quero compartilhar com você nesta manhã apenas 3 coisas que nos representam no dia da ceia. O sentido deste culto, o porquê que nós estamos aqui cultuando, falando do amor de Deus. E na realidade, amados, eu quero dizer o seguinte: o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, com toda certeza é a vida nele, e essa vida é eterna. E quando nós entendemos que viveremos eternamente com Ele, há um júbilo em nossos corações, há glorificação em nossa alma. Irmãos, porque Ele vive, nós podemos encarar as nossas vidas. Podemos pegar de frente, confrontar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que nós já fomos e até mesmo aquilo que nós seremos um dia. Porque o confronto ele traz santidade, ele traz mudança, ele traz transformação. E quando nós entendemos isso, e eu quero que você entenda sempre, como eu preguei aqui já no domingo, o ontem, o hoje e o amanhã existem nas nossas vidas. E é por isso que eu preciso encarar a minha vida. Na minha vida eu tenho problema, na minha vida eu tenho dificuldade, na minha vida eu vou ter inúmeras coisas que vão passar por ela, como eu falei ontem aqui no casamento. Mas esse passar que é passageiro na nossa história, nos traz a lembrança daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, aquilo que Deus tem para fazer na nossa história. E quando nós entendemos isso, a nossa vida muda, ela transforma. E entenda bem, o ontem já passou, o hoje é agora. Já disse um filósofo, né? Que o ontem é passado, o futuro ainda não existe, e o presente é um presente para você viver. E se nós entendemos que vivemos o hoje, e que o hoje é suficiente para vivermos as bênçãos de Deus, nós não vamos ter ansiedade, preocupações, dificuldades na nossa mente, porque entenda uma coisa: a ansiedade não elimina o seu problema de amanhã. Guarde isso. A ansiedade não elimina o seu problema de amanhã, mas ela elimina a sua preocupação de hoje. Spurgeon disse isso muito bem, né? A minha ansiedade não vai me livrar do problema de amanhã, mas ela vai me livrar do problema da preocupação de hoje. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 27: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós precisamos viver o hoje e o agora, e o hoje é nós glorificarmos a Deus diante de tudo aquilo que Ele tem feito na nossa história. Amém ou não amém? O que Deus tem feito na sua vida, irmãos, entenda bem, quando nós fazemos isso, olha o que o salmista diz, 118, verso 24 do Salmo: este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Por que eu devo fazer isso, pastor? Estou passando por dificuldade, por problema, mas Deus te deu o dom da vida. A ceia do Senhor é em memória dele, mas também para que nós nos lembrássemos e venhamos nos lembrar todos os dias que o Senhor nos fez hoje, e hoje Ele tem a vitória para você. É nisso que Deus trabalha, é no agora. A palavra de Deus diz que quando Deus chegou à terra, Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos agora. Quando nós entendemos que isso é presente, Deus não agiu somente no passado, Deus não vai agir somente no futuro. Deus quer fazer hoje em nossas vidas. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos dizendo em memória de Ti, porque o Senhor morreu e ressuscitou, mas o Senhor tem me dado e me dá a vida eterna. É isso que Deus diz para nós. Nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Pastor, mas isso é difícil. Realmente.
Eu garanto que quem estava aqui ontem já foi dormindo pensando no hoje, né? Em acordar, não perder a hora. Eu não sei se você é assim. Mas quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: nós vamos viajar amanhã. Eu já colocava a roupa que eu ia sair amanhã e deitava na cama já esperando. Será que já está amanhecendo? Será que já está amanhecendo? Às vezes nós ficamos deitados pensando: o que eu tenho que fazer amanhã, meu Deus, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha que interessante, irmãos. Mateus 6,25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida. Difícil pregar isso, né, irmão? Não tenha ansiedade sobre ti, não tenha um cuidado sequer, não fique pensando nisso. Olha, é tão difícil falar sobre isso, irmãos. Você não imagina a dificuldade que eu tenho em dizer para você, primeiro, como psicanalista, depois, como pastor. Quando você olha para uma pessoa e diz assim: não se preocupe com amanhã, vivo hoje. A pessoa quase que olha para você e está gargalhada, né? Como que eu não vou me preocupar? Tem conta para vencer, tem problema para resolver, minha casa tem aluguel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você vive mais o amanhã do que o hoje. Jesus está dizendo: não andeis cuidadosos, ansiosos pela nossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, eu passei momentos muito difíceis na minha vida, mas um deles foi 1 ano e meio desempregado dentro de casa, e a minha esposa também. Trabalhava numa empresa de multinível e ganhava muito bem. E comecei a brigar com Deus, porque eu queria ganhar dinheiro e não queria ser pastor. E você já sabe quem foge do chamado que acontece, né? Jonas decidiu fugir do seu chamado, e Deus o encontrou no porão de um barco. Deus te encontra no mais profundo abismo. Deus te encontra na mais alta montanha. Deus te encontra em qualquer lugar que você esteja, porque o amor dele te alcança. O amor dele já te alcançou e não tem mais jeito, irmão. Nós precisamos a cada dia entender isso. E eu estava vivendo uma fase muito difícil, por isso que eu digo sobre vestuário, sobre comida. Nós estávamos com uma igreja na garagem da minha casa. O que entrava na igreja só dava para pagar o aluguel e a luz e a água. E comer só Jesus, né? E eu sem emprego e minha esposa sem emprego, 1 ano e meio. E eu estava contando essa experiência para alguns irmãos. Todos os dias eu abria a porta da minha casa pela manhã e tinha uma sacola de pão, tinha mortadela. Parece que quando acabava o café a pessoa sabia, tinha um pacote de café. E eu falava: gente, quem está deixando isso aqui? Deve ser meu sogro, minha sogra, deve ser algum conhecido. Eu vou olhar pela janela. Acordava 7 horas da manhã, ficava na janela. Se eu ficasse aqui 9 horas da manhã, o pão não aparecia. Quando eu ia no banheiro e voltava, a sacola de pão estava lá de novo. Irmãos, talvez eu contando aqui você não acredite, mas só quem vive o sobrenatural de Deus pode ter a experiência do sobrenatural de Deus. Eu não vou conseguir passar para você a experiência. Mas eu me lembro que um dia eu estava sentado com a minha esposa e falei com ela assim: poxa vida, você não faz comida pesada. Minha esposa não faz comida pesada. Eu gosto de comer rabada, mocotó, eu gosto de comer essas coisas. E nós tínhamos há 1 semana comendo ovo, irmãos. Quem já comeu ovo assim por 1 semana? Ovo assado, ovo frito, ovo cozido, ovo ensopado, ovo omelete, ovo cru, ovo de tudo quanto é maneira eu comi. Adoro ovo, irmãos. Uma vez eu estava pregando assim, falei isso na igreja, a irmã tinha pintado um ovo para mim, eu falei: irmã,
fritou um ovo na minha casa dela, falou que foi a maior vergonha da vida dela. E eu falei, você não sabia que o ovo é a comida dos ricos? Eu comi o ovo o mês, a semana inteira. Quando tinha 2 ovos, e o pão aparecendo todo dia, o café da manhã, hortifruti, as coisas iam chegando. Uma vez eu viajei, fui pregar num lugar, voltei, tinham roubado o meu gás, o clique e a borracha. Ficava do lado de fora. E eu virei para uma pessoa e falei assim, irmão, será que você tem um gás para me emprestar? Quando foi à noite, nós tínhamos uma célula em casa. Chegou o gás, chegou o clique e chegou a borracha. Eu não pedi o clique e a borracha, mas chegou. E naquele dia nós íamos comer os últimos 2 ovos. E no outro dia tinha café dos pastores, né? Para quem não sabe, dia 27 de julho, a nossa igreja vai estar providenciando e recebendo os pastores da ordem, os pastores Batista Fluminense da Planície, aqui de Campos. Então nossa assembleia vai ser aqui, né? Nossa reunião, né? E nós vamos dar o café a eles. Isso tudo vai ser falado também na assembleia em breve. E tinha um café dos pastores, e eu falei para minha esposa, você vai ou não? Eu não tinha nem como sair de casa. Liguei para o ovelha e falei, você vem me buscar aqui? Não, vamos no café, vou levar você no café. O cara se sentiu importante. Café dos pastores, vou dar uma carona ao pastor. Saiu comigo, nós fomos lá. Irmãos, eu comi naquele café igual os irmãos comeram aqui, né? Porque hoje eu comi só um pedacinho de pão, um bolinho, um cafezinho com um mescalzinho que tinha ali. Mas eu comi foi pão, presunto, queijo. Se eu pudesse ser hamster, guardar dos lados, né? Enfiar na garganta, guardar. E eu virei para o irmão, eu me lembro dessas palavras. Eu falei assim, quem me dera que o Leandro está aqui, porque eu não sei quando a gente vai comer presunto e queijo de novo. O negócio é tão bravo que eu não sei se a gente vai comer. E amados, entrei no carro no final, eu toco o telefone, uma pessoa vira para mim e fala assim, pastor, tudo bem? Tudo bem. Deus tocou no meu coração, eu estou aqui no açougue, eu queria levar um quilo de carne para o senhor. O senhor se sente ofendido? Eu falei, não, eu vou te pedir um favor. Só eu e minha esposa em casa, eu não tinha as meninas. Faz o seguinte, compra 2 bifes, 2 pedacinhos de linguiça, 2 salsichas. Olha a cabeça da pessoa, né, que está passando dificuldade. Eu já estava pensando na frente, falei, como bife, depois como uma salsicha, depois como linguiça. Se ela trouxer 1 quilo de carne, eu vou enjoar, porque eu comi uma semana ovo, eu vou enjoar de comer carne. Aí ela falou, não, tá bom, pastor, pode deixar. Fui embora para casa, coração apertado, porque não tinha que comer no almoço. Abri a minha geladeira igual o pica-pau, aquele fantasma, de dentro da geladeira, né? E eu virei e falei assim, Poliana, alguém vai trazer uma mistura aí pra gente. Ela falou, porque acabou tudo, até o ovo acabou. Passou alguns minutos, parou o carro na minha porta. E eu fiquei assim, fulano, vamos lá recebi, conversamos, falamos, né, brincamos. E ela falou, pastor, me ajuda aqui no porta-mala. Eu fui lá ajudar, irmãos. Quando ela abriu o porta-mala, eu acho que precisava de uns 5 homens para esvaziar o porta-mala. Imagine o que você quiser de comida. Ela comprou. E foi tirando carne. Meu congelador acho que passou até mal, teve congestão, porque ele nunca viu tanta carne. Enfia carne dali, enfia carne daqui, enfia carne dali, enfia carne daqui, enfia comida nos armários, e ela rindo, o marido dela rindo. Mas aprenda uma coisa, e eu quero que você repita para a pessoa do lado assim: cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas. Deus, irmãos, Ele mima. Quantos têm filhos aqui de bom amém? A gente diz não para o filho, mas na verdade nós mimamos os nossos filhos. É uma balinha, é um presentinho, é um docinho, a gente mima. Deus é pai, amém ou amém? Deus mima os seus filhos. Quando acabou aquilo tudo, eu já estava soltando fogos, rindo, brincando, e ela botou a mão para trás assim e falou: pastor, isso aqui é para o senhor. E eu falei: o que é isso? Era 1 quilo de rabada.
mas o Senhor não vai fazer. Quem vai fazer é minha irmã, que é cozinheira profissional. Irmãos, o que eu conversei com a minha esposa um dia antes? Que eu queria comer o quê? Rabada. Eu não pedi rabada, mas Deus sabia o que eu queria comer, trouxe a rabada. Só para dizer que eu não pequei, eu tenho que dizer que eu pequei. Eu comi uma panela de rabada sozinho, não dei para ninguém, né? Que a irmã dela era cozinheira profissional, que foi uma delícia. Mas Deus é tão bom e abençoou aquelas pessoas, e até uma experiência para a nossa igreja. Quando eu os conheci, eles já estavam casados há anos. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Não se preocupe com o que vestir, com o que comer, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. O sonho deles era a maternidade. Eles não tinham filhos. E eles frequentavam muito a minha igreja, eram de outra igreja. E eu orei por eles e falei: olha, assim como vocês têm cuidado das coisas de Deus, Deus vai cuidar de vocês. Deus não deu um, Deus deu um casal a eles, de filhos, sem poder. Irmãos, eu já disse isso aqui. Ainda que você me prove que Jesus Cristo não foi Jesus Cristo, que ele não era filho de Deus, que ele não foi pregado no madeiro, que ele não fez tudo o que a Bíblia diz que ele fez, eu continuarei acreditando que ele é o Filho de Deus, o meu único Salvador, porque tamanhos são os feitos pelos quais eu vi Cristo Jesus agir na vida de pessoas, que é incontestável que ele é Deus na minha vida. Irmãos, Deus mima o filho dele. Você ainda está preocupado com amanhã? Você ainda está preocupado com a hora, com o que há de se vestir, com o que há de trabalhar? Eu quero lhe dizer uma coisa: não se preocupe, em frente à sua vida. Quando você comer deste pão, quando você beber deste cálice, saiba que é em memória da morte e ressurreição de Cristo, mas que é também para que você se lembre que é preciso enfrentar a sua vida. Amados, a segunda coisa, nós sabemos que podemos e devemos enfrentar a morte, porque assim como Paulo está discutindo aqui, confrontando os crentes daquela época, os quais diziam: não há ressurreição, não há ressurreição, e Paulo diz: Cristo é a primícia da ressurreição, e nós com ele ressuscitaremos. E aqueles que já dormiram também, não importa quão alto seja o temor da morte, tão grande seja esse temor. Eu me lembro que eu tinha 2 ovelhas que podiam falar qualquer coisa, ser assaltado, roubado, machucado, aleijado, o que você quisesse, mas não falavam de morte. Não falem de morte. Eles temiam a morte. Irmãos, se você me perguntar: pastor, o senhor tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo sim de ficar aqui e dar trabalho para os outros. É tudo que eu não quero. Mas se eu tiver que dar trabalho, eu darei. Mas a realidade é que medo da morte eu não tenho, porque eu entendo que Cristo Jesus já me lavou de todos os meus pecados, e a cada dia que eu como, que eu bebo, que eu participo deste corpo, eu declaro: eu sou salvo em Cristo Jesus. Há um sentido nesta mesa, não é à toa, não é em vão que você vai comer e beber do cálice. Como entenda bem, como este texto nos diz, verdadeiramente Cristo ressuscitou dentre os mortos. Existiu um homem que gritou certa feita o seguinte: há uma coisa que estraga todo o prazer da minha vida, receio que a Bíblia seja verdadeira. Aqui está, que perfura minha alma. Se a Bíblia é verdadeira, estou perdido para sempre.
este homem declarou isto? Porque ele não tinha a salvação em Cristo Jesus. Se a Bíblia é verdadeira, eu estou perdido. Talvez você me diga assim, pastor, não existem pessoas assim. Existem pessoas que não temem a palavra de Deus, que não temem a Deus, que não conhecem a Bíblia. Mas quando conhece você e você diz assim, há inferno e há um céu, ele diz, estou ferrado. Desculpa a expressão. Minha filha de 6 anos de idade não está aqui. Minha esposa trabalhou 24 horas, então ela está muito cansada, precisou descansar para estar à noite. Pediu 1000 desculpas aos irmãos. Mas minha filha chegou essa semana em casa dizendo assim, papai, fulano falou que todo mundo vai para o céu. Na sala de aula. E quem conhece a minha filha de 6 anos sabe que ela é invocada, né? Fechou a cara, sai de perto. E eu falei, o que você fez? Ela, eu falei que não. E ele ficou bravo comigo, e eu falei, só vai para o céu quem tem Jesus no coração. Você tem Jesus no coração? E a criança ficou meio assim, ela falou, você tem? E começou aquela discussão entre eles ali, e a professora precisou entrar em ação. Porque ela é invocada. A palavra de Deus não precisa ser defendida. O Evangelho é como um leão. Você só precisa abrir a jaula que ele faz o resto. E quem é a jaula, pastor? Muitas das vezes somos nós. Que prendemos o Evangelho para nós mesmos. Essa baixinha de 6 anos não prendeu. Você quer ir para o céu? Tem que ter Jesus no coração. Você quer ir para o céu? Todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, fazer isso em memória de mim. Você precisa sim confrontar a vida, mas confrontar a morte. Você precisa sim enfrentá-la a cada dia. E quando eu olho para isso, eu entendo o que Paulo disse: agora estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6, 7. Nós estamos prontos, irmãos. Será que ao comermos e bebermos, nós estamos dizendo, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou estamos dizendo, não, Deus, espera mais um pouquinho. Tinha até uma musiquinha, né? Que cantava, espera só mais um pouquinho. E o pessoal está cantando essa música, espera, agora não, Jesus, agora não, Jesus, agora não, Jesus. Por que isso, pastor? Porque não queremos confrontar a vida e a morte, queremos ficar só com a vida. Mas entenda uma coisa, existe céu, existe inferno. Se nós não pregarmos das duas coisas, de nada adianta pregar de uma. Se nós não falarmos de vida eterna, mas não falarmos de morte eterna, de nada adianta falarmos que existe vida. Jesus Cristo nos deixou claro, a vida é para ser vivida sim, mas a morte é para ser morrida. E aquele que não passar pela morte, será arrebatado por ele na sua segunda vinda. Amados, como eu gosto da palavra de Deus. Me permite usar uma expressão Dom Pedro II. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo a Bíblia. Quanto mais você lê essa palavra, mais você se apaixona, mais você ama, mais você quer. Tem dia que nós queremos entrar dentro dela e viver. E por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos. E eu quero caminhar para o final dizendo para você que é preciso encarar a vida, é preciso encarar a morte, mas nesta vida é preciso encarar o perdão. Quando nós comemos e bebemos deste cálice, é porque nós estamos dizendo que Ele nos perdoou de todos os nossos pecados.
E assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar aqueles que nos fazem mal. Eu poderia citar inúmeros versículos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de perdão. Mas me permita dizer duas coisas: você precisa perdoar, você precisa ser perdoado. Existem pessoas que conseguem viver durante anos sem perdoar o irmão, e existem pessoas que conseguem viver durante anos sem buscar o perdão. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de vida como cristão. A vida do cristão é perdão, e eu posso ouvir um amém? Amém. É perdoar, irmãos. Creio eu que Pedro chegou diante de Jesus e disse assim: agora eu vou perguntar ao mestre, aquele cara lá já falou comigo 7 vezes e eu já perdoei, na 8ª é só dar um soco na cara dele e está resolvido. E declarar aquela frase, né? Sou crente, mas não sou bobo. E chega para Jesus cheio de si e fala: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? Já está com o soco inglês no bolso, só esperando a oportunidade de bater no ombro. E Jesus olha para ele bem dentro dos seus olhos e diz assim: olha, a lei diz 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Alguns chamam Pedro de analfabeto, mas Pedro não era analfabeto não. Ele podia não ter muita letra, mas ele era um homem entendido. Na mesma hora ele começou a fazer conta: 70 vezes 7, peraí, 7 vezes 70, quanto que dá, quanto que dá? Aí Jesus deu um ponto e vírgula, né? Falou: Pedro, não terminei não. 70 vezes 7, no dia, deu meia-noite, é 70 vezes 7 de novo. Deu meia-noite, é 70 vezes 7 de novo. Deu meia-noite, 70 vezes 7 de novo. Aí Pedro falou: vou jogar o soco inglês fora e agora eu vou perdoar, porque acabou comigo, não tem mais jeito, eu preciso perdoar. Mas aí é que está o problema do cristão. Muitas das vezes ele declara: eu te perdoo, é muito fácil, mas não se perdoa. Entenda uma coisa: o maior acusador somos nós mesmos. Para você pedir perdão a alguém, você primeiro precisa se perdoar. Como que é isso, pastor? Como que é esse auto-perdão? O auto-perdão é aquilo que não te traz remorso, aquilo que não te traz arrependimento, aquilo que não te traz acusação. Isso é o auto-perdão. Não adianta você dizer eu te perdoo e fica assim: se aprontar comigo de novo vai ver. Agora se fizer isso, vai ver. Lá dentro, o seu espírito está preso a essa falta de perdão. Para você perdoar, é preciso se perdoar primeiro. Você precisa se olhar no espelho e dizer assim: eu te perdoo. Porque você sai com a legalidade de dizer: me perdoa. Da mesma forma que a pessoa que sofre alguma lesão, uma pessoa que sofre um abuso, você sabia disso, que as pessoas que sofrem abuso, elas se sentem culpadas? Sabe por que elas não denunciam? Porque elas se sentem culpadas, elas se sentem erradas. Pessoas crescem traumatizadas por se sentirem erradas, culpadas por algo que alguém fez com elas. Olha que absurdo. E se essa pessoa não se perdoar, ela jamais será liberta. Ela precisa entender que ela não é culpada, porque toda a culpa foi levada na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Todo o pecado foi levado na cruz do Calvário. E quando nós entendemos isso, nós glorificamos a Deus, porque existe um perdão em nossas vidas. E amados, eu quero encerrar neste dia, dizendo que além do perdão, nós temos que viver a eternidade de Deus. Pastor, mas eu não sou eterno. Você já é eterno. Sabia disso? Porque o seu espírito é eterno. A palavra
Colossenses 2 diz que morrendo o homem, o corpo vai para o pó e o espírito torna a Deus, o seu Criador. Eternidade. Deus tem eternidade para mim, Deus tem eternidade para você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas o julgamento é real, o julgamento é eterno. Amados, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo de todas as coisas. A igreja vai julgar estas nações junto com Cristo, mas o juízo existe, e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você faz será julgado. Talvez não para condenação, porque em Cristo Jesus nós não somos mais condenados, mas o julgamento existe. E a realidade é que muitos gostariam que Deus acabasse com o inferno. Muitos gostariam que Deus estalasse os dedos e acabasse com o diabo. Nós gostaríamos que só existisse o céu, como aquela criança disse: todo mundo vai para o céu. O céu não é para quem é bom. O céu não é para quem é boa. Bondade não salva ninguém. Bondade é uma característica de quem é salvo em Cristo Jesus, mas uma característica que o ímpio, que está lá fora, também pode ter uma bondade. Pode dar uma esmola, pode estender a mão, pode dar uma roupa, pode fazer o bem. No dia 25 nós vamos ter uma ação social aqui, nós vamos entregar roupas, nós vamos abençoar pessoas, vai ter a ótica que faz o óculos ali mais barato, você vai ter o exame de vista comprando óculos. Então imagina uma ação social dentro dessa igreja. E eu estava conversando com o Hugo ontem, o rapaz que faz essa ação social, e ele falou comigo assim: pastor, ninguém nunca me apresentou uma visão como essa. Só abre a igreja para a gente colocar ótica. Eu falei: não, mas aqui eu quero evangelizar, aqui eu quero ver as crianças, aqui eu quero dar roupa, aqui eu quero dar lanchinho para as crianças, doce, eu quero fazer um evangelismo, um plano de salvação. Ele falou: pastor, mas isso vai ser como? Eu falei: não, já está tudo na minha cabeça, passando para a irmã Beth, nós já estamos mobilizando tudo, as salas para as crianças, a oração onde vai ficar, quem vai estar aqui dentro filtrando, nós temos que ter tudo isso. Então nós precisamos de toda a igreja aqui reunida, toda a igreja. Talvez você diga: eu não tenho serventia, eu não vou à igreja, eu só faço isso, só faço aquilo. Não, venha à igreja e experimente o que Deus tem para a sua vida. Quando nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida, nós nos dispomos, assim como Isaías, quando ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Você já entendeu o que Deus tem para você? Só coma, só beba, se você entende isso para a sua vida. Quando nós comemos e quando nós bebemos, nós estamos dizendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, que está à destra do Pai.